Versículo 5, eu começar a ler agora. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Amém? Queria que você colocasse a mão no seu coração agora, e fizesse uma oração sua, com as suas palavras, mas com o intuito de que Deus abra o seu coração para que você compreenda a parte que cabe a você naquilo que será ministrado hoje. Espírito Santo, estamos aqui, Pai, reunidos como igreja, como irmãos. Senhor, eu peço que a Tua inspiração esteja muito clara em meu coração e em meu espírito. Livra os meus lábios da falsidade, Pai, e que eu venha, Senhor, falar as palavras corretas, inspiradas por Ti, para que possa tocar o coração dessas pessoas, e que o Teu poder venha convencê-las daquilo que cabe a cada um que está aqui. No nome de Jesus, amém. Amém? O tema de hoje da ministração é o maior poder do Evangelho. O maior poder do Evangelho. Na minha opinião, o que nós vamos falar hoje é o maior poder do Evangelho. Jesus que fez esse discurso aqui, que está em João capítulo, a partir do 14, 15 e 16. Só Jesus está falando com os seus discípulos. É uma reunião de treinamento ali. Por que uma reunião de treinamento? Jesus sabia que chegou o dia dele morrer. Chegou o dia aonde ele iria para o Pai e não estaria mais com os discípulos. Então ele decide fazer um discurso para preparar os discípulos para a ausência dele. Imagina o seguinte, você vai fazer mais sentido para aqueles hoje que são pais de filhos adolescentes. Imagina o seguinte, você, pai de um filho adolescente ainda depende do seu pai. Ele não tem estrutura emocional, não tem maturidade para seguir a vida sozinho. Imagina você, com um filho adolescente, sabe que vai morrer. Hoje, agora, neste momento. Como seria a sua última conversa com seu filho? O que você falaria para prepará-lo para viver sem você? O que você falaria? Já pensou nisso? Você vai morrer hoje, acabou suas horas. O que você falaria para o seu filho? E não importa o que você falasse, concorda comigo que o coração dele ia encher de tristeza, desespero, angústia, ansiedade. Porque o pai é o porto seguro de um filho adolescente. Os pais. Deve ser, pelo menos. O porto seguro dos filhos adolescentes. Agora o filho, ele ouve o pai falando, eu vou morrer hoje, acabou. A partir de agora você segue a vida sozinho. Você vai ter que colocar em prática tudo que você aprendeu de mim. Chegou a hora. Eu sei que tem muitos homens aqui de 30 anos que se desesperaria. De 40. Imagine uma de 15 anos. De 13. É claro que a analogia ela é muito maior o que Jesus está fazendo ali. Mas dá para entender. Imagina os discípulos, 3 anos e meio com o mestre. Uns eram pescadores, outros coletor de impostos. Todos eles viviam de uma vida que, vamos dizer assim, não tinha um futuro glorioso, não tinha um futuro grandioso. Mas o mestre chama para que eles sejam discípulos, e eles passam a se tornar alunos. E eles viveram 3 anos com o mestre, com Jesus, vendo milagres, vendo ressurreição, aprendendo diretamente do mestre, muitos acordando com eles.
outros dormindo com ele, entendendo o que é o verdadeiro evangelho, entendendo quem é Deus a partir de Jesus. De repente Jesus chega assim: acabou, eu vou para o Pai e agora vocês vão seguir sozinhos. Jesus disse: eu disse isso para vocês e o coração de vocês encheu de tristeza. Eu acredito que encheu de tristeza, de desespero, de ansiedade, de angústia, de tudo. Muitos dele nem entendiam. Falavam assim: mas o que ele quer dizer com que eu vou para o Pai? O que ele está querendo dizer com isso? E Jesus, ele fala agora qual é o maior poder do evangelho. Porque ele mostra, ele fala algo muito importante. Ele fala assim: é melhor que eu vá. Já parou para pensar nisso? É melhor que eu vá. Porque se eu não for, o conselheiro não virá. O consolador não virá. Agora pensa comigo. Jesus estava dizendo assim: se eu não for, vocês me terão aqui para sempre, para fazer qualquer tipo de pergunta, e eu vou responder todas. Mas se eu for, vocês terão toda a sabedoria do mundo dentro de vocês. Se eu não for, vocês sempre se relacionarão com Deus externamente. Mas se eu for, o próprio Deus morará dentro de vocês. Se eu não for, vocês me terão aqui para pedir qualquer conselho de que vocês precisarem. Mas se eu for, o conselheiro morará dentro de você. Se eu não for, vocês sempre serão pecadores. Mas se eu for, vocês serão filhos. Ele estava olhando para o futuro, enquanto os discípulos estavam olhando para o presente. Nós vamos estar sem o Cristo. E ele diz o seguinte: eu queria dizer muitas coisas para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Isso é muito importante, porque Jesus não ensinou tudo. Ele está dizendo aí, ó: eu queria ensinar muitas coisas a vocês, mas vocês não podem suportar. Mas o Pai enviará outro, e ele vos guiará em toda verdade. Um pouco antes desse discurso, dentro desse discurso, um pouco antes, ele fala que o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. João, em outra carta dele, ele fala que nós temos a unção do Santo e sabemos tudo. O maior poder do Evangelho é que Deus mora dentro de você. Esse é o maior poder do Evangelho. Muitos, eles usam o cristianismo como uma categoria de dentro de uma religião. Vamos usar dessa forma. Se o cristianismo como religião é a única religião que fala que Deus mora dentro de você. É a única. É a única pregação, é o único ensino que mostra que Deus mora, habita, conversa, comunga e se relaciona dentro de você. É a única. O maior poder do mundo é que o Espírito Santo habita para sempre dentro de você. E para sempre, por quê? É muito importante a gente ter o entendimento de que o Espírito Santo não sai de você quando você peca. O Espírito Santo não sai de você quando você se desvia da comunidade ou quando você faz parte. O Espírito Santo não sai de você se você se revoltou com Deus. O Espírito Santo nunca sai de você. O próprio Cristo diz: eu enviarei outro, o Pai enviará outro Consolador para estar para sempre. Não tem fim, é para sempre. Agora pensa comigo, um ponto quando eu estava estudando essa palavra de hoje, que eu não tinha me atentado, é para a palavra outro. Jesus, ele diz: o Pai enviará outro Consolador. Por quê? Ele está falando que o Espírito Santo vai fazer o mesmo papel que ele fazia. O mesmo papel que ele fazia com os discípulos. Ele encorajava, ele consolava, ele ensinava, ele treinava, ele mostrava o coração do Pai. Aí ele falou assim: eu vou, mas ele enviará outro, ou seja, da mesma categoria que eu. Eu não estarei presente em corpo, mas você terá eu dentro de você, que vai te ensinar, que vai te consolar, que vai te direcionar, que vai te treinar.
que vai te revelar tudo. E ainda ele diz que o Espírito Santo nos ensinará as coisas que estão por vir, ou seja, futuro. O Espírito Santo ainda revela o futuro, coisas que estão por vir. O maior poder do Evangelho não é você fazer parte de uma igreja. O maior poder do Evangelho não é você ter um pastor. O maior poder do Evangelho é o Espírito Santo morar dentro de você. Tudo vem depois disso. Tudo vem depois disso. Abner, é importante ter o pastor? Ok. É importante ter alguém mais experiente que você para te direcionar? Sim. É importante ter comunhão com os irmãos? Sim. Mas você vive sem tudo isso. Mas sem o Espírito Santo dentro de você, você morre. Esse é o maior poder do Evangelho. E Jesus, ensinando isso, ele mostrou 3 coisas que o Espírito Santo vai nos ensinar nesse discurso. Ele fala o seguinte: o Espírito Santo virá e vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas. Um dos papéis do Espírito Santo é convencer. A palavra Espírito Santo, no original, ela significa mais ou menos um assistente jurídico. É a palavra paracletos. Essa palavra já era usada naquela época também. E o paracletos era quem? Era alguém que ficava ao lado de uma pessoa no tribunal para dar assistência a ele, a tudo que essa pessoa precisar. Então o Espírito Santo é alguém que foi chamado para estar ao lado. Diga-se comigo: o Espírito Santo foi chamado para estar ao meu lado. Tem uma passagem bíblica que usa essa palavra também e vai deixar bem claro para nós. Tem um momento onde a igreja de Atos, a igreja ali primitiva que vivia na época do livro de Atos, ela começou a ser perseguida e se multiplicou pelo mundo. E Filipe, em certo momento, ele encontrou com um servo etíope de uma princesa. E ele estava lendo o livro de Isaías, só que ele não entendia. E Filipe chegou perto dele e falou assim: entendes o que lê? Aí o servo fala: como que eu vou entender se ninguém me explicar? E o servo chamou Filipe para estar ao lado. A palavra que é usada ali é paracletos. Chamou para estar ao lado. E Filipe, ele ensinou o que aquela passagem queria dizer, revelou que aquela passagem estava falando do Messias, e aquele homem se converteu e foi batizado. Ou seja, ele convenceu aquele homem através de uma explicação e da revelação. É isso o papel do Espírito Santo. Ele me convence, ele me revela e ele me direciona. Então, o primeiro ponto que Jesus fala aqui, ele fala: ele vai convencer o mundo do pecado. E eu quero que você preste atenção nisso. O que é convencer do pecado? Eu vou usar uma aplicação para quem não conhece a Cristo e para quem conhece, que é a maioria que está aqui. Ele fala assim: do pecado, porque os homens não creem em mim. O maior pecado que existe, na verdade, a mãe de todos os pecados, é a incredulidade. Um pecado que gera todo pecado é a incredulidade, o não crer. Ele fala assim: convencerá o homem do pecado, porque os homens não creem em mim. Esse é o pecado mater. Qualquer outro pecado, ele é discípulo desse pecado. O pecado da incredulidade. Então, como o Espírito Santo atua na pregação e na conversão? Imagina o seguinte: tem alguém aqui hoje que é incrédulo, não crê em Cristo, não aceitou a mensagem de Cristo ainda. Enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo usa as minhas palavras e começa a fazer com que essas palavras entrem no coração do incrédulo. E quando ela vai entrando no coração do incrédulo, ele vai começando a avaliar realmente a vida que eu estou vivendo não condiz com a vida que Deus quer que eu viva. Então ele se convence de que ele precisa mudar. Só que ele entende que para ele mudar, não dá para fazer isso sozinho. Então ele necessita de um Salvador. E ele decide aceitar Cristo. E ele passa a crer em Cristo. Quem fez esse trabalho? O Espírito Santo. Não é a persuasão do pregador. Não tem nenhuma palavrinha mágica, nenhuma copy que é possível ser usada.
para que a pessoa entenda que ela precisa mudar e que ela precisa de um Salvador. É só o Espírito Santo que revela a incredulidade. Lembre-se disso. Só o Espírito Santo que revela a incredulidade. A incredulidade não é possível ser revelada através de persuasão. Não é possível. Então, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado porque os homens não creem em mim. Esse é o papel. Se você está aqui, você nunca decidiu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entenda que quando você começa a perceber que você precisa de salvação através da pregação, através do louvor, através de alguma coisa, é o Espírito Santo atuando no seu coração. Aí você pode fazer duas coisas: responder ou resistir. É possível resistir ao Espírito Santo. Você pode fazer essas duas coisas. Quando você responde, você aceita Cristo como Senhor e Salvador, e você passa a ser filho de Deus, salvo, e você recebe a vida eterna, e o Espírito Santo passa a morar dentro de você, que é a maior alegria do mundo, o maior poder do mundo, a maior glória do mundo é Deus viver dentro de você. Agora, Abner, eu já aceitei Cristo, como essa palavra se aplica a mim? Todos nós temos uma porção de incredulidade no nosso coração. Todos nós. Se não tivéssemos, estaríamos vivendo uma vida perto da que Jesus viveu. Porque Ele falou: vocês farão obras maiores do que as minhas, vocês caminharão como eu caminhei. Se nós não estamos caminhando como Jesus caminhou, existe uma porção de incredulidade na minha vida. Existe uma porção de incredulidade na sua vida. Ela está escondida em algum beco do seu coração. Ela está escondida em alguma viela da sua mente. Incredulidade. Incredulidade é não crer. Talvez você creia no poder de Deus para curar o enfermo, mas você não creia que Deus quer que você seja próspero. Talvez você creia que Deus te salvou, mas você não crê que Deus pode te libertar. Aí você é salvo, mas vive viciado em pecado. A porção da qual você não vive ainda é a área da sua vida que ainda existe incredulidade. Então, como essa palavra se aplica a mim? Só o Espírito Santo pode revelar aonde está a sua incredulidade. Só o Espírito Santo. Como que a gente se aplica agora? Fala assim: Espírito Santo, qual é a área da minha vida que ainda existe incredulidade? Revele para mim, Espírito Santo, qual é a área da minha vida a qual eu ainda não creio em Ti como minha fonte. O Espírito Santo é a fonte de tudo, de todas as áreas. Se tem uma área da minha vida que está travada, talvez é uma revelação de uma área onde você ainda não entregou para o Espírito Santo ser a fonte. E Ele vai mostrar isso de duas formas. Ou através de uma revelação mesmo, de uma palavra de conhecimento, no seu momento no secreto, através da pregação de alguém, você entende. Ou Ele vai te levar para o deserto. Como assim, Abner? O Espírito Santo vai me levar para o deserto? Quem foi que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Aí você pode pensar: nossa, o Espírito Santo Ele me ama e me leva para o deserto, para a crise. Ou Ele te leva para a crise, ou você vai viver o resto da vida desse jeito que você está vivendo hoje. É você que escolhe. O Espírito Santo Ele te leva para o deserto, porque no deserto você é treinado, e no deserto é revelado as crenças do seu coração. A Bíblia diz que Deus levou o povo para o deserto para quê? Para revelar a intenção do coração. Para quem? Para Deus? Não, Deus sabe o que está no seu coração. É você que não sabe o que está no seu coração. E se você não der permissão, o Espírito Santo não consegue atuar. Então você tem duas formas. Ou você entrega, fala: Espírito Santo, aqui ainda existe credulidade. Pode me revelar. Me mostra, me confronta. Eu estou pronto, eu quero. E aí você coopera. De que forma você coopera com o Espírito Santo? Vai para o secreto todo dia. Vai para a meditação bíblica. Abre jejuns, se enfia no seu quarto e fala: enquanto tu não me revelares, eu não saio daqui. Você coopera com o Espírito Santo. Não é o fato de orar ao Espírito Santo: Senhor, Espírito Santo, me revela. E fica 12 horas na frente do Netflix.
você se aproxima daquilo que você quer. Você vai se aproximar daquilo que você quer. Espírito Santo me revela, mas você passa a prestar mais atenção na pregação. Você passa a prestar mais atenção no louvor. Você passa a ir nos lugares aonde você sabe que Deus pode falar com você. Teve muitas vezes que eu cheguei para Maiara e falei, vou no culto hoje. E a gente estava ali no momento tranquilo e tal, naquele momento tipo família, descansar e sentar a bunda no sofá e ficar de boa. Mas eu vou no culto hoje, por quê? Porque eu preciso estar num lugar onde Deus fala. Mas Deus não fala com você no seu quarto? Não que ela perguntou, eu tô perguntando para mim mesmo. Sim, Deus fala comigo no meu quarto, mas Deus fala comigo através do outro. Deus fala comigo através do louvor, Deus fala comigo através da pregação. Deus fala comigo através de uma oração, através de uma profecia. Deus fala comigo de diversas formas. Então, eu vou para o meu quarto, mas também vou para a Bíblia, mas também vou para o jejum, mas também vou para a igreja. Eu vou aonde eu estiver, souber que pode haver a chance de Deus falar comigo. Eu começo a me aproximar disso, eu começo a buscar, eu tenho fome. E o Espírito Santo, ele é o mais interessado em revelar para você o que está no seu coração. E entenda uma coisa, você não sabe o que está no seu coração. Isso é muito importante. Nós estamos numa era onde se fala muito de autoconhecimento. Isso é importante. Mas vamos falar a real, ninguém se conhece. Alguns têm um conhecimento maior, têm uma maturidade maior do que o outro. Mas conhecer mesmo... Se nós formos olhar para a Bíblia fala que quem conhece o homem é o espírito do homem que nele está. E quem conhece Deus é o espírito de Deus. Então quando o meu espírito se relaciona com o espírito de Deus, eu passo a me conhecer. E o Espírito Santo revela. E quando o Espírito Santo te revelar as crenças que estão no seu coração, muitos de vocês vão se assustar. Porque elas são inconscientes. Quando o Espírito Santo revelou para mim que eu era escravo do dinheiro, eu fiquei assustado. Uma semana assustado. Como eu não enxergava aquilo. Como eu não enxergava? Tipo assim, depois que você enxerga é óbvio. Depois que o Espírito Santo fala assim, ó, tá vendo aqui, ó, essa área, como você faz, como você pensa, você é escravo. Depois que ele fala, você fala, nossa, é muito óbvio. Mas antes dele falar, passa despercebido. Então alguma pessoa vai chegar para você e vai falar assim, você é isso, isso e aquilo. Você fala, eu não, jamais que eu sou assim. Mas quando o Espírito Santo falar, não tem como você contradizer o Espírito Santo. Ele mostra de uma forma que você fala, uau, você só quer pedir perdão. E você só quer agradecer, porque se ele não tivesse mostrado, você continuaria naquele caminho. Então por que o maior poder do Evangelho é o Espírito Santo? Porque só o Espírito Santo tem esse poder de revelar a incredulidade do seu coração. Ah, eu creio em Cristo, para mim isso basta, maravilha, você está salvo. Lindo. Mas você pode ser uma pessoa que vai transformar a vida de outros. E o seu ministério está travado. Seu chamado está travado. Seu propósito, seus dons. Existem outras pessoas que precisam do Cristo que você diz ter. Eu não posso guardar o Cristo só para mim. Eu preciso transmitir esse Cristo. Então, o relacionamento com o Espírito Santo faz com que eu progrida, porque eu passo a crer. Entenda uma coisa, o que é convencer, gente? A palavra convencer ela também é uma palavra um pouco... Ela não traz o real sentido do que o Espírito Santo está dizendo aqui. Porque convencer a gente leva muito para um processo de venda, sabe? Processo de convencer a pessoa a pensar igual a mim, sabe? Então quando a gente fala assim, o Espírito Santo quer me convencer, parece que o Espírito Santo está lá, vai, você tem que fazer, você tem que fazer. E não é assim que o Espírito Santo faz. Convencer, sabe o que significa? Trazer a evidência. Isso é convencer. Para essa palavra convencer, existem vários significados. Julgar, apontar o erro, repreender, encorajar, motivar. Só que, nesse ponto aqui, quando o Espírito Santo está convencendo do pecado, ele precisa trazer a evidência. Ele mostra para você, olha como você peca. Olha como você falha. Olha aqui onde está o seu erro. Trazer evidência é a mesma coisa que apontar o erro.
Então ele traz à evidência algo que para você está oculto. Isso é convencer. Só que o Espírito Santo, ele não faz apontando para você, te julgando e te levando à condenação. Ele traz a evidência e você sente isso com amor e você quer mudar. Porque tudo que Deus atua, o Espírito Santo atua, é com amor. É um convencimento a qual você se emociona e você se quebranta. Isso é o Espírito Santo. Trazer a evidência é algo que está oculto. E quando ele te traz a evidência, você já se quebranta, sabendo que você precisa mudar e você quer mudar. Porque o arrependimento, que é o que, isso que eu acabei de falar, é o que o não crente faz quando ouve o Evangelho. Ele ouve o Evangelho, automaticamente eu preciso mudar, eu preciso de um Salvador, eu aceito a Jesus. Só que esse processo não termina aí. Não termina quando você levantou a mão e aceitou Jesus. Esse processo é contínuo. O arrependimento é contínuo, porque arrepender-se é mudar a forma de pensar. Então você continuamente está se arrependendo, para que o Espírito Santo consiga atuar na sua vida de forma livre e fazer com que você viva uma vida abundante. Então, primeira coisa que o Espírito Santo vai nos ensinar: convencer-nos do pecado. É o primeiro ponto. Ele convence o não crente que ele precisa aceitar a Cristo e precisa de um Salvador, mas ele convence o crente que ele precisa continuar renovando o seu entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Segundo ponto, ele convence da justiça. O não crente, ele convence da justiça. Ou seja, o que é essa justiça? O não crente está ouvindo o Evangelho e ele pensa: eu sou um pecador, só que Cristo morreu por mim. Então, quando eu aceito Cristo, eu me torno justo. A justificação em Cristo, ele imputa sobre o pecador a justiça dele. E a partir daí ele se torna justo. O acesso dele a Deus é livre. O acesso dele ao céu é livre. A vida eterna é dele, porque ele aceitou a Cristo. E ele se tornou justo. Agora, como ele atua? Como que a justiça atua na minha vida e na sua, que já nos convertemos? A justiça aqui pode significar também andar de forma correta. Pode usar a palavra justiça, pode ser traduzida também como retidão. Como que eu vivo uma vida reta? Não é porque eu aceitei a Jesus, acabou. Tranquilo, posso fazer o que eu quiser. Conversão sem transformação não é conversão. Algumas pessoas, elas concordam que Cristo morreu e ressuscitou, mas elas não creem. Porque crer envolve mudança de comportamento. Eu creio que Cristo morreu por mim, maravilha, estou salvo. Mas você precisa avaliar: a sua vida está mudando? O seu comportamento está mudando? Você mudou de direção? Se você mudou de direção, quer dizer que você realmente creu. Se você não mudou de direção, você só concordou. Cristo morreu, acabou, tá? Mas a minha vida continua a mesma. Não. Então, o Espírito Santo, ele mostra como viver uma vida que agrada a Deus. Mesmo como cristão, quando eu cometo um erro com alguém, quando eu julgo alguém, quando eu minto para alguém, quando eu engano alguém, o Espírito Santo, ele liga o sensor, mostrando que aquela vida não é uma vida que condiz com Deus. E o Espírito Santo, ele vai me convencendo de como é viver uma vida reta. Por isso que o relacionamento com o Espírito Santo é muito mais importante do que você ficar perguntando o que é pecado e o que não é. Algumas pessoas, elas ficam perguntando: ah, Abner, beber é pecado, fumar é pecado, não sei o que lá é pecado. Não existe uma lista do que é pecado e do que não é pecado. Se você ler teólogos diferentes, todos eles têm dúvidas sobre o que é pecado e o que não é pecado. Sabe por quê? Porque não existe essa lista. Você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai mostrar para você o que agrada e o que não agrada a Deus. Tem muitas ações que nós achamos boas, que depende da motivação que fizemos, é pecado. Quando eu dou dinheiro ao pobre com a sensação de me aparecer, é pecado. A sensação de contribuir, eu contribuo porque tem alguém vendo, pecado, arrogância, orgulho. Então não tenho
uma listinha do que é e do que não é pecado. O Espírito Santo com você, junto com você, cooperando com você, vai te mostrar: filha, isso aqui não me agrada, isso aqui agrada. É isso. Viver corretamente é viver com os ouvidos sensíveis ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te direcionar. É claro que existe sim alguns pontos que, claro, é pecado, mas são poucos. Se a gente parar para avaliar, quando o Espírito Santo começa a te transformar por dentro, você não precisa de regras, você não precisa de normas, você não precisa de leis. Quando o Espírito Santo passa a te transformar por dentro. Então, o convencer da justiça é mostrar como viver corretamente. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que direciona o que agrada e o que não agrada a Deus. Às vezes você vai estar ali pensando algo, você não chegou nem a falar, você só está pensando, o Espírito Santo já vai te alertar: não, esse não é o tipo de pensamento que me agrada. E você automaticamente transforma isso. Quanto mais você estiver sensível a isso, melhor será a sua vida na terra. Terceiro ponto, ele convence o mundo do juízo. Ele fala assim, ó: eu convenço os homens do pecado, porque eles não creem em mim. Então, pecado é incredulidade. Eu convenço o mundo da justiça, porque vocês não me verão mais. O que significa isso? Antes vocês me viam, então vocês, a partir do meu comportamento, vocês sabiam o que era certo e errado. Só que agora vocês não vão me ver mais. Só que eu vou morar dentro de você e mostrar o que é certo e errado. Agora ele convencerá o mundo do juízo, porque o príncipe desse mundo já foi condenado. Como isso se aplica à minha vida e à sua vida? O não crente, se você ainda não creu em Cristo e você está aqui, preste muita atenção nisso. Toda pessoa que não crê em Cristo está em juízo. Ela está em juízo. Se morrer hoje, é inferno, sem passagem por purgatório em lugar nenhum. É morte. O não crente está morto. E não existe evangelho de que Deus salva todo mundo. Existe uma resposta minha ao que Cristo fez. Se eu não responder ao que Cristo fez, é inferno, direto, sem passagem, eternamente. Isso precisa ser falado de forma enfática, ainda mais nesse mundo do mimimi, que nada pode ser falado. O inferno, ele é real. Se você está aqui e não conhece a Cristo, o inferno, ele é real. O diabo luta para te matar todos os dias. Se uma bala te pegar amanhã, acabou. Entenda isso. Ele disse: eu sou o caminho. O único caminho é Cristo. Não é ser evangélico, não é ser católico, não é ser nada. O caminho é Cristo. Quando você passa a crer que o sacrifício dele te perdoou de todos os seus pecados e você decide viver uma vida que agrada a ele, você está salvo. Mesmo que você não tenha o título de evangélico, nem de católico, nem de nada. Porque o que mais importa não é ser evangélico, é ser católico, é ser filho. Então, o Espírito Santo vem para convencer o pecador de que ele está em juízo. Quando o pecador ouve o evangelho, ele fala: se eu não aceitar esse Cristo, eu estou condenado. Condenado. E a partir dessa mensagem do evangelho, ele decide aceitar a salvação de Cristo sobre ele. E o Espírito Santo que faz esse convencimento no coração dele. Agora, Abner, como isso se aplica a mim que já creio em Cristo? Se aplica de que o diabo já está condenado e ele não tem direito sobre a sua vida. O príncipe desse mundo já está condenado. Acabou. Ele sabe o fim dele, condenação. E ele não tem direito sobre você. Ele está morto, você está vivo. Se você morrer hoje, você vai viver no paraíso com Cristo. Porque você está vivo. A vida nesse mundo é uma parte da vida. Se você morre por qualquer motivo neste mundo, é só uma transição para a vida verdadeira, que é com Cristo. O próprio Paulo falou o seguinte: cara, eu anseio deixar esse corpo estar com Cristo. Eu anseio.
mas eu vou me manter nesse corpo por causa de vocês. Porque eu preciso ensinar vocês. Eu preciso continuar pregando o evangelho para vocês. Eu preciso ser um exemplo para essa geração. Mas eu anseio estar com Cristo. Se você tem alguém na sua família, algum amigo, qualquer pessoa, que ela não é convertida, eu quero lhe dar uma dica hoje. Não uma dica, é uma instrução para a sua aplicação. Não adianta você julgar, não adianta você falar alto, não adianta você usar de persuasão. Só o Espírito Santo convence. Só o Espírito Santo vai trazer a evidência que ela está no erro. Não importa o que você fale. Abner, então qual é a minha aplicação? A sua aplicação é, primeiramente, viver o evangelho na sua conduta, no seu comportamento. E segundo, ser orientado pelo Espírito Santo de como atuar com aquela vida. Você vai interceder por ela, você vai orar por ela, e você vai falar: Espírito Santo, abra o coração dela. Nós oramos hoje antes de começar. Qual foi a oração? Abra o meu coração. Da onde vem essa oração? Atos 16:14. A Bíblia diz que o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para que ela entendesse o evangelho. Quem abre o coração? Quem revela? O Espírito Santo. Quando você falar e orientado e direcionado pelo Espírito Santo, você vai perfurar qualquer coração. Mas sem o Espírito Santo é só persuasão, é só motivação. Então o Espírito Santo é o maior poder que existe no evangelho. Ele vivendo dentro de você. Entenda uma coisa, ele está interessado em todas as áreas da sua vida. Uma das coisas que nós aprendemos com a religião, infelizmente, não é nem com a religião, já vem muito antes disso. É uma mentalidade grega, vem dos gregos isso, dividir a vida em bloco. Então a gente divide a vida em bloco. Minha vida familiar, minha vida emocional, minha vida espiritual, minha vida física. E aí nós aprendemos aí sim nós aprendemos com a religião, colocar o Espírito Santo na nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual o Espírito Santo está presente. Mas quando eu estou trabalhando, eu não chamo o Espírito Santo. Eu não peço a sabedoria do Espírito Santo. Eu trago o Espírito Santo para blocos específicos da minha vida. E o Espírito Santo, ele está atuando em toda a sua vida. Porque a vida não é dividida em blocos. A vida é um todo. Um todo. Indivisível. Se a sua vida espiritual vai mal, ela vai afetar todas as áreas. Se sua vida emocional vai mal, ela vai afetar todas as áreas. Se a sua saúde vai mal, ela vai afetar todas as áreas, porque a vida é um todo. E o Espírito Santo está em tudo. Tudo. Muitos de nós temos até uma vida espiritual, oramos, nós alimentamos essa vida espiritual, nós aprendemos a ter práticas espirituais. Mas em algumas áreas nós nos sentimos envergonhados de chegar ao Espírito Santo e mostrar essa área, ou trazer ele para essa área. E o Espírito Santo só está esperando o seu convite. Ele só está esperando você dizer: Espírito Santo, eu preciso de um conselho de sabedoria. O que Jesus disse sobre o Espírito Santo nesse texto? Eu vou enviar outro conselheiro. Você precisa de conselho para quê? Para o seu negócio? Para a sua família? Para como cuidar dos seus filhos? Para como lidar com a situação, com aquela pessoa que você não está indo muito bem? Para como melhorar a sua vida física, a sua saúde? Para qual área você precisa de um conselho, de uma direção? O Espírito Santo está te perguntando hoje, para qual área você precisa de uma direção? Há pouco tempo atrás o Espírito Santo ele me deu uma direção para a minha área profissional. E ele me deu uma direção. E eu, Abner, tenho um padrão de comportamento muito errado nessa área ainda, que eu descobri depois de cansar bastante. O Espírito Santo ele falou assim para mim, eu orei assim para ele, e falei indignado mesmo, indignado com a situação e não com Deus. Deus, eu estou muito feliz pelo maná, mas eu quero entrar na terra prometida. Eu não quero viver de provisão diária mais. Por quê? Porque a provisão diária é o deserto, tem que ser passageiro.
tem que ser passageiro. O deserto tem que ser passageiro, não é para sempre. E eu falei, eu quero entrar na terra prometida. Que a terra prometida, o que ela representa para mim? Aonde tudo flui. Aonde emana leite e mel. Flui, as coisas fluem. É o descanso. Em algumas áreas eu já entrei. Por exemplo, como alguns, já contei diversas vezes aqui. A luta que eu tinha contra o pecado. E eu vivia no deserto. Mas eu entrei na terra prometida. Eu não luto mais contra essa área. Elas fluem. E eu pensei, peraí, se eu fluo em uma área, eu tenho que fluir em todas. Então eu quero fluir nessa área. E aí o Espírito Santo falou assim comigo. Eu já te dei tudo, mas você só vai acessar o que sua mentalidade permitir. Já te dei tudo. Tudo. O que é mentalidade? São crenças. É o que nós estamos falando aqui. Se você não acredita, você não acessa. Aí eu pensei, mentalidade. Desde os 19 anos eu estudo mentalidade. Aí eu voltei para a força do meu braço. Eu ouvi uma revelação do Espírito Santo e voltei para a força do braço. Por quê? Falei, tá bom, se é para trabalhar minha mentalidade, peguei tudo quanto é livro de mentalidade que eu tenho em casa. Comecei a ler, comecei a buscar, comecei a fazer. Comecei a me cansar. Me cansar, me cansar. E eu percebo, quando eu tô cansado, Deus não tá no negócio. Quando eu tô cansado, ansioso, preocupado, Deus não tá no negócio. E aí eu falei, Deus, qual que é? Aonde eu tô? O que eu tô errando? E demorou muito pra eu ouvir, porque eu fiquei ansioso por um bom tempo. E através dessa palavra aqui, do estudo desta palavra aqui, que já vem há um tempo, o Espírito Santo falou comigo isso. Se eu revelei lá atrás, eu vou continuar direcionando. Eu te dei a revelação, mas você foi para os livros. Você foi para um monte de coisa que você já sabia fazer. Mas não é no seu entendimento, não é da maneira que você aprendeu. Eu te revelei o que estava te bloqueando, então eu vou te revelar a direção. Você tem que continuar no secreto, você tem que continuar me ouvindo, você tem que continuar sensível. E aí ele me deu um insight que era óbvio, sempre é óbvio depois que você já tem o insight. Mas antes não era. Ele fala, é eu que mudo a sua mentalidade. Se eu revelei que a sua mentalidade está te bloqueando, é eu que vou mudar a sua mentalidade. Porque quem renova o entendimento? Espírito Santo. O que é arrependimento? Mudança de mentalidade. Então é eu que vou continuar mudando a sua mentalidade para que você acesse tudo que eu já conquistei por você. Você não vai encontrar em outro lugar. Você não vai encontrar em livros, outros livros. Claro que são ferramentas que ele vai usar. Vários insights lendo os livros, o Espírito Santo me trouxe certas coisas da minha vida. Só que eu comecei a achar que estava tudo lá. E vamos lá, e mais curso, é isso, é aquilo, vamos lá. O Espírito Santo vai usar todas as ferramentas possíveis que tiver ao dispor. Mas desde que você dependa dele. Quarta-feira eu estava numa mentoria em grupo e a pessoa me fez essa pergunta, que é uma pergunta muito perspicaz para quem entendeu a nova aliança há pouco tempo. Ela falou assim, Abner, às vezes eu estou trabalhando muito. E quando eu estou trabalhando muito, eu acho que eu estou me esforçando muito. E quando eu estou me esforçando muito, eu acho que eu estou anulando a obra da cruz. A gente aprendeu que através da obra da cruz, Cristo já me conquistou tudo. Só que como a gente viveu o tempo todo pensando que eu tinha que fazer coisas para ter, gera uma confusão na nossa cabeça. Aí eu fico, peraí, se eu estou fazendo para ter, então eu estou na velha aliança. Se eu não faço nada, eu estou na nova. Mas se eu não fizer nada, eu não vou receber nada, e aí? E ela fala, toda vez que eu estou trabalhando muito, Abner, eu acho que eu estou anulando a obra da cruz. Eu falei, é normal esse pensamento, eu também tive. E qual é o segredo desse pensamento? Eu tive insight na hora, eu nem sabia como eu ia responder, o Espírito Santo me trouxe uma ideia. Não é o quanto você trabalha que define se você está na força do seu braço. É de quem você depende. Ó, o quê? Teve uma virada igual a minha na hora. Para você ser bom em algo, você vai ter que trabalhar muito. 12, 13, 14 horas lapidando o dom. Mas de quem você depende? Das horas que você trabalha ou de Deus? É aí que está o segredo. Eu posso trabalhar 14 horas por dia, mas eu sei que quem me provê é Deus. Mas eu posso trabalhar 12 horas por dia achando que é as 12 horas que me provê. É isso que muda. Não é a quantidade de trabalho, é de quem você depende.
Se você pensar que um dia de folga vai atrapalhar, provavelmente tem grande chance de você estar dependendo do seu trabalho. Não, se eu tirar folga, as coisas não vão acontecer. Se eu tirar um dia de descanso, que é ordenação bíblica, está na lei. Eu não vivo mais debaixo da lei, mas eu preciso entender os conselhos da lei. Deus descansou um dia, você acha que ele estava cansado? Não, ele descansou para mostrar para você que você precisa descansar. Então eu trabalho 7 dias por semana. É assim que me ensinam. Trabalha 14 horas, 7 dias por semana, por 5 anos, depois você não vai precisar mais. E aí eu não consigo tirar um dia de descanso, porque se eu tirar um dia de descanso, meu Deus, as coisas vão parar de fluir. Aí você precisa perguntar, de quem você depende? Da provisão de Deus ou da força do seu braço? Ou do seu entendimento? O Espírito Santo, ele nos ensina todas essas coisas quando nós descansamos nele. O maior poder do Evangelho é o relacionamento com o Espírito Santo. Ele é a resposta para tudo. Para tudo. João disse, vocês têm a unção do Santo e sabeis tudo. E isso não é uma abertura para você não fazer curso, não fazer treinamento, não ler livros, tá? O Espírito Santo vai usar tudo isso. Você precisa desenvolver o seu dom, você precisa desenvolver a sua habilidade, o seu intelecto, o seu raciocínio. Você precisa fazer tudo isso, mas dependendo do Espírito Santo. Eu preciso jejuar na Nova Aliança? Sim, dependendo do Espírito Santo. Você precisa orar na Nova Aliança? Sim. Ir para o secreto? Sim. Ler a Bíblia? Sim. Mas dependendo do Espírito Santo. Não é mais obras para ter mais, mas é buscar para ter mais intimidade, mais relacionamento, mais sensibilidade. O que eu quero dizer para você? Dê prioridade para o relacionamento com o Espírito Santo. Na sua agenda, a prioridade deve ser o Espírito Santo. E o Espírito Santo não fala com você só no secreto, tá? Naquele momento que você está no secreto. O Espírito Santo fala com você 24 horas. Abner, eu não tenho tanto tempo para passar no secreto. Dar prioridade não quer dizer orar 2 horas no quarto. Dar prioridade é ter consciência que Ele está contigo a todo momento. Eu estou no meu trabalho, mas eu estou conectado. Eu preciso tomar uma decisão importante, mas eu falo, Espírito Santo, preciso tomar essa decisão. E eu preciso da tua direção, eu preciso do teu conselho, eu preciso da tua orientação. Te dou liberdade, continue falando comigo. Me ensine a estar sensível. Um indicador bem grande para você saber se você está dependendo do Espírito Santo ou da força do seu braço. E aí eu vou fazer a conclusão. Um indicador. O que é um indicador, gente? Um indicador é algo para você olhar e saber se você está caminhando certo ou errado. Ele indica o caminho que você está indo. Um indicador bem perceptível, vai ficar bem claro para você. Ansiedade. Se você estiver em ansiedade, você está na força do seu braço. Se você estiver em paz, você está no Espírito Santo. Jesus disse isso, eu vou enviar outro Consolador para vocês. E eu vou ensinar a vocês viverem uma paz, mas não a paz que o mundo dá. Quem dá essa paz? Espírito Santo. É quando o mundo por fora tá caindo. Aquela música do Livres, né? Quando o mundo cai ao meu redor. O mundo está caindo ao seu redor, mas você está em paz. Por quê? Porque você está descansando no Espírito Santo. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Mas você pode estar tudo dando certo e você está ansioso. Você está na força do seu braço. Ansiedade, preocupação e inquietação é a mesma coisa, com palavra diferente, no contexto que eu estou falando. Elas não são a mesma coisa. Mas nesse contexto aqui, mesma coisa. Preocupação, medo, ansiedade, inquietação. Não consigo ficar parado, não consigo ficar em silêncio para ouvir o Espírito Santo. Tinha momentos na minha vida que eu ficava em silêncio e falava assim, Espírito Santo, eu quero deixar de ser ansioso, eu não consigo. Eu ficava 1 hora em silêncio e ansioso. De tão ansioso que eu estava. Era 1 hora em silêncio lá, eu vou ficar em silêncio. E o pé batendo. O pé batendo, mexendo, eu não consigo. Mas, você tem que continuar. Por quê? Porque disso depende a sua paz. Quando você está em silêncio, paz, descansando, trabalhando, mas tudo está caindo, as coisas não estão funcionando, mas você está em paz.
E é uma paz que excede todo. Então, ou seja, às vezes você vai olhar assim, eu já fiz essas conversas com a Mayara também, e falar assim, meu, não sei porque eu tô em paz. As coisas tá tudo dando errado, eu não sei porque eu tô em paz. Mas você tem que abrir a mão do entendimento, senão não é uma paz que excede entendimento. Porque nós procuramos coisas para nos preocupar. Nós procuramos. Eu estou em paz lá no meu sofá, tranquilo, em paz, aquele momento de descanso. Você, seu cônjuge, seus filhos, um momento de relaxar, um momento de passar tempo com quem você ama. De repente você pensa, mas eu devia estar trabalhando. Eu devia estar estudando. Eu começo a procurar coisas para me preocupar. E o Espírito Santo, ele vai te trazer essa paz que excede o entendimento. Então, concluindo o que nós falamos hoje. O Espírito Santo é o maior poder do Evangelho. Cristo, ele morreu, ressuscitou, foi ao céu, mas ele deixou um na mesma categoria que ele. Por isso que ele disse, outro Consolador. Ou seja, na mesma categoria que ele tinha. O Espírito Santo, ele nos convence. O que é convencer? Trazer a evidência, manifestar o erro, apontar do pecado, da incredulidade, de como andar retamente e de que o diabo não tem mais poder sobre nós. É isso que ele nos convence. E a aplicação, dê prioridade ao Espírito Santo, ao relacionamento com ele. Como saber se você está dependendo do Espírito Santo? Paz. Como saber se você está na força do seu braço? Ansiedade.